hoje no meu canal eu vou voltar a falar sobre os termos, né? Os termos marciais. Eu vou falar sobre mais um termo que você vai ouvir falar, né? Você vai ouvir falar várias vezes. Se você fizer uma arte marcial japonesa, você vai ouvir esse termo. Eu vou falar do termo senpai. Senpai, gente, geralmente não, né? É o aluno mais antigo do dojo, né? O aluno que tem a confiança do sensei para dar aulas, né? Quando o sensei não dá, ele pode, de uma certa forma, substituir o sensei dando aulas, né? Então, geralmente é o aluno mais antigo do dojo, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos senpais, em especial no dojo, naquele dojo que eu fiquei muito tempo, tá? Tinha muitos senpais, né? O sensei do dojo, desse outro dojo que eu fiquei muito tempo, ele tinha o hábito de colocar alguns alunos antigos para darem aula, né? Então, esses alunos davam aula de domingo, ou quando o sensei faltava, né? Eles davam aula e tal. E eram muitos, né? Então, você vai ver que, por exemplo, as aulas desses professores são aulas interessantes, né? Porque eles vão imprimir o estilo deles, né, na aula. Então, muitas vezes são pessoas que já praticaram outras artes marciais, então eles também trazem esse conhecimento, essa bagagem diferente e sempre agrega, né, as aulas do senpai. Agora é o seguinte, o senpai, ele tem que ter um comportamento também condizente, né? Com a função, com o papel dele. Então, muitas vezes eu vi senpais com comportamentos que deixam a desejar, tá? Assim, a aula dele era boa, assim, vários senpais eu vi com comportamentos inadequados para um senpai, tá? Porque o senpai, ele é um exemplo para os demais, tá? Então, ele tem que ter um comportamento à altura, né? Porque ele serve como uma referência para os demais alunos, tá? E ele, de uma certa forma, ele está representando o sensei, na ausência do sensei, né? Então, ele tem que ter um comportamento condizente. Nem sempre eu vi senpais com comportamentos condizentes onde eu estive, nos dojos em que eu estive. Pelo contrário, eu vi vários senpais com comportamento inadequado, né? Brigava com o colega, agrediu gente no vestiário. Ele era tipo um senpai, ele dava aula, né? Quando o sensei não aparecia. Vi isso, eu gravei, né? No dojo que eu fiquei muito tempo, que eu entrei no Jiwasa e eles juntos, né? Senpais, né? Alunos antigos que davam aula na ausência do sensei, faixas pretas, usando hakama, dando risadinhas e fazendo piadinhas durante o Jiwasa. Vi muito isso. No dojo que eu fiquei muito tempo, eu vi coisas absurdas de senpais, tá? De alunos, inclusive de faixa preta, que jamais, né? Que é uma coisa inconcebível, né? Mas aí eu volto a dizer que o problema é da liderança. Cabe à liderança corrigir, né, o comportamento de um senpai que não sabe se comportar. Mas é comum, tá? É comum, geralmente eles são muito jovens, muito novos, então começam a usar o hakama muito cedo, não tem maturidade para usar o hakama, e aí sobe a cabeça, né, do cara, o cara começa a dar aula e tal, a aula do cara é boa tecnicamente, tá? Todos os senpais que me deram aulas nesse dojo, principalmente nesse dojo que eu fiquei muito tempo, né, as aulas eram boas tecnicamente, tá? Não tenho o que dizer, não. Da aula, não, tá? Mas do comportamento deles eu tenho o que dizer, né? Muitos, né? Tinha um ou outro senpai que passava, né? Que tinha um comportamento bom e tal. Tinha uns que agrediam, sabe? Era agressivo, né? Então, isso é ruim, porque, por exemplo, o aluno que não é graduado, o aluno novo, aquele que entra, ele tem o senpai como uma referência, tá? Então, o que acontece? Se um aluno novo, sem graduação, vê um senpai, né, dando risadinhas no Jiwasa, fazendo piadinha, né, de uma mulher que está no Jiwasa, ou eles estão tramando, né, para tirar a mulher do dojo, tá? O grupo de faixas pretas tramando para tirar uma mulher do dojo, porque ela fala que eles são machistas. Então, e aí a liderança permite que eles façam isso. Isso é muito ruim, tá? Pega mal pro dojo, pega mal pro sensei, né? Porque é o sensei que é a liderança e é o sensei que tem que corrigir o senpai, tá? Esses alunos, faixas pretas, né? Pega muito mal pro dojo, tá? Pega muito mal. Que é aquilo que eu falei para vocês, né? A liderança, ela é a cabeça do dojo, tá? Então, se você tem maus senpais,
e não tecnicamente, eu falo de comportamento, porque o comportamento, ele muitas vezes pesa mais do que a técnica, tá? O comportamento chama mais atenção, ainda mais no Aikido, que é uma arte marcial que preza muito, né? O comportamento, o bom comportamento, ética, né? Postura, boas posturas, né? A gente tem, né? Budô, Bushido, tal, a gente segue isso, né? No Aikido, leva muito isso a sério. Então, pega muito mal, né? Um senpai dando risada, rindo dos colegas, não sabendo sentar no Jiwasa. Vi muito isso, né? No dojo que eu fiquei muito tempo, vi, infelizmente, eu vi a maioria. Boa parte dos senpais e dos faixas pretas não sabiam se comportar, tá? Aulas boas, tecnicamente, mas o comportamento deixava a desejar. E isso tem a ver com uma liderança frouxa e uma liderança que faz vistas grossas. Muitas vezes acontece o seguinte, o sensei, ele tem medo de perder o aluno, tá? Então, ele vive, né? Ele vive do Aikido. Então, muitas vezes ele afrouxa, né? Ele afrouxa a liderança, ele não vai chamar a atenção do aluno, ele fica com medo, né? Com receio de perder o aluno. É uma faca de dois gumes, entende? Porque assim, ao mesmo tempo, pode realmente ele perder um aluno, né? Mas ele tem que educar o aluno, né? Porque ao mesmo tempo, ele pode perder um aluno, mas ele também pode deixar uma fama ruim pro dojo dele, tá? Então, ele tem que fazer uma opção, né? Porque fica muito ruim, né? Um dojo com senpais que não sabem se comportar, com faixas pretas que fazem, né? Complôs para tirar pessoas, né? Porque não gostam. Então, da pessoa, porque a pessoa falou que eles são machistas. Então assim, os dojos em que eu treinei, o machismo era muito grande, tá, gente? Eu posso falar isso para vocês, eu não tô falando isso para vocês do nada, eu posso dar exemplos, tá? De quanto o machismo era pesado, tá? Nesse que eu fiquei muito tempo, eu vou dar exemplos, tá? Nesse que eu fiquei muito tempo, nesse dojo que eu fiquei muito tempo, que tinha muitos homens, tá? Era um dojo grande, era um dojo numeroso, tá? Esse sensei, ele tem 2 dojos grandes. Tem um no lugar e tem um outro no outro lugar. Ele dá aula há muitos anos de Aikido, ele é conhecido, né, no Aikido, mas ele tinha uma liderança que deixava a desejar, na minha opinião, tá? Sério, ele tinha realmente, né? E ele é muito machista, tá? Ele é muito machista, né? Descendente de japoneses e tal, então ele já traz uma tradição, uma cultura japonesa machista, tá? Então ele era muito machista mesmo, tá? Eu tive a oportunidade de perceber, né? Ele fazia vistas grossas para algumas coisas, para outras não, era 2 pesos e uma medida, tá? Era uma medida e 2 pesos, tá? Então, eu tive muitos problemas nesse dojo. Embora eu tenha ficado muito tempo, gostasse de algumas coisas, tinha outras que eu não gostava. Entre elas, essa falta de liderança, né? De uma liderança mais séria, uma liderança mais... Mas é porque ele realmente, né? Era machista e para ele tudo bem, entendeu? Né? Aluno fica rindo. Então, eu vou contar um exemplo. Quando eu entrei nesse dojo, tá? Que eu vou contar um exemplo de machismo, tá? Para eu dar exemplo, vocês falarem, para vocês não pensarem que eu tô falando nada, né? Porque é machista, porque eu só falo disso, não é isso. Quando eu entrei nesse dojo, eu fiquei sabendo, logo quando eu entrei, tá? Tinha acabado de entrar, tá? Eu fiquei sabendo, vieram me contar, que os homens do dojo ficavam cochichando dentro do vestiário, falando que o meu Aikido era muito ruim, muito fraco, que era muito ruim treinar comigo, entendeu? É óbvio, né? Eu tinha acabado de entrar, eu era nova, eu não sabia treinar, não sabia fazer Aikido, né? Então, é claro que o meu Aikido não era bom, né? Eu estava aprendendo, mas isso já é um comportamento ultramachista, tá? Todos os homens cochichando, falando mal do meu Aikido no vestiário. E assim, vieram me contar isso, né? Praticamente eram todos os homens do dojo, tá? Então, isso é um comportamento machista. Ultramachista é um comportamento inadequado, né, para uma arte como o Aikido. É um comportamento excludente, tá? Porque numa dessas a aluna sai e vai embora, porque eles devem fazer isso com várias alunas, várias pessoas que não fazem parte do grupo deles. E entre os homens que estavam juntos, boa parte eram faixas pretas, tá? Eram faixas pretas, eram senpais e usavam hakama. Então, assim, é um problema de liderança, entende? É realmente ali... Isso é só um exemplo de machismo e de exclusão das mulheres, tá? Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Aí, eu filmava as minhas aulas, tá? Nesse dojo, ainda bem, né? Que eu sempre filmei minhas aulas. Eu filmava as minhas aulas. E aí... Teve um dia, vou contar para vocês, foi no começo também, não, eu já era faixa amarela, tá? Eu já era faixa amarela, já estava um bom tempo lá. Teve um dia que eu entrava no Jiwasa, né? Porque o Jiwasa é uma parte muito importante no Aikido, né? Que é o treino livre, tá?
É a aplicação de técnicas livres, tá? Aí eu entrei no Diwas e comecei a fazer as técnicas, tá? Aí, qual não foi a minha surpresa quando eu fui ver a minha filmagem? Porque eu tava me filmando. Quando eu vejo a minha filmagem, tem 3 senpais, tá? 3 senpais. Os 3 senpais. 3. Tudo faixa preta, senpais. Dando risadas do meu Diwasa, falando do meu Diwasa, entendeu? Sentado de qualquer jeito no tatame, no dojo, tá? Com as pernas tudo pra cima, dando risada, e saiu isso na minha filmagem. Eu tenho a filmagem, tá? Então, assim, esses são comportamentos excludentes e ultramachistas. Isso espanta as mulheres dos dojos, né? Quando eu vi, eu fiquei super nervosa. Realmente, eu fiquei nervosa, publiquei, e eu mandei um recado para eles, tá? Pros 3, né? Inclusive, um deles é o mais antigo do dojo. Ele é um dos mais antigos que deveria saber se comportar, né? Porque ele é um exemplo para os outros. Na verdade, ele é um mau exemplo para os outros. Tecnicamente, eu não tenho o que dizer, né? Tecnicamente, ele é bom, mas não basta, né? O praticante de arte marcial, ou a praticante, ele não pode ser só bom tecnicamente. Ele tem que ser bom em comportamento, tá? Porque senão, não vale, né? Não vale. Ainda mais numa arte como o Aikido, né? Que é uma arte que exige, né? Ética, comportamento correto, né? Então, eu mandei um recado para eles, né? Mandei um recado, aí eles ficaram melhores, deram uma melhoradinha. Então, mas é assim, entendeu? E nesse mesmo dojo, né? Que eu fiquei muito tempo, aí vieram me falar que eles estavam tramando para me tirar, né? Realmente se reuniram, me tiraram lá. Então, assim, são coisas que demonstram que o dojo é ultramachista e não tem uma liderança ética, né? Uma liderança firme, segura. Eu passei isso, tá? Tô falando para vocês do que eu passei, tá? E vieram me contar, tá? Eu falei com as pessoas que estavam tramando a minha retirada, né? Pessoas que inclusive se diziam minhas amigas, pessoas de faixa preta, sem pai, que usam hakama, estavam na trama, né? Então não é comportamento, né? De um praticante, de Aikido, de um senpai, de um faixa preta. Isso não é um comportamento, né? Correto. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de falar pro sensei o que eu achava do dojo dele, tá? Então, é muito machista. Isso é um comportamento comum nos dojos de artes marciais. Eu lamento, mas é verdade, né? Eu tô falando uma realidade para vocês. Então, às vezes, quando o sensei vem falar, ai, meu dojo não tem mulheres, as mulheres não param, então dê uma olhadinha no seu dojo, veja como está a sua liderança. Por que será que você não tem mulheres no seu dojo? Alguma coisa tem, tá? Porque as mulheres não param no seu dojo, né, senseis? Vocês têm que refletir sobre isso. Provavelmente alguma coisa que vocês não fazem, ou alguma coisa que vocês estão fazendo errado. Falta de liderança, falta de se colocar no lugar de uma mulher que tá, né? Então, passei muitas coisas difíceis em dojos de Aikido e de Ninjutsu. Agora é do Ninjutsu também, né? Não é um problema do Aikido, é um problema das artes marciais. Então, assim, quando eu falo, eu passei muitos problemas nas artes marciais. Então, o que eu tô falando para vocês que é machista, que é excludente, é porque eu passei, né? Eu tenho as filmagens. Eu tenho como provar, né? Então, isso são coisas que vieram me falar, né? Que vieram falar. Depois me contaram uma coisa maluca que aconteceu nesse dojo que eu fiquei muito tempo. E que eu fiquei revoltada. Eu não vi isso, graças a Deus eu não vi isso, porque eu teria intercedido, tá? Então, me falaram o seguinte, que tinha uma moça, né? Um casal, foi fazer arte marcial lá, nesse dojo. E eu não sei se não orientaram a moça, não sei o que aconteceu. Eu sei que a moça parece que ia fazer aula. Não sei se ela não arrumava direito o dogi, não sei como é que era. Eu sei que abriu o dogi lá e aparecia sutiã, não sei o que aconteceu. E era uma coisa que acontecia sempre, né? O que seria o certo, né? O sensei chamá-la e orientá-la, né? Esse que é o certo, esse é o ético, é o certo, é o correto. Mas não. Os homens do dojo ficavam dando risadinhas, fazendo malícias, brincadeiras maliciosas com a moça, tá? Falando pelas costas dela, porque eu ouvi há pouco tempo, inclusive um senpai, um aluno de faixa preta falando mal dessa moça, tá? Que eu fiquei muito revoltada. E agora vocês imaginam para uma mulher, né? É óbvio que ela não ficou. Não dá para ficar num dojo assim, né? E provavelmente ela nunca mais fez Aikido, porque ela deve ter tido um trauma, né? Porque você cria um trauma numa mulher, numa aluna, né? Ela vai fazer uma arte marcial, ela se depara com essa situação, né? Com homens que não sabem se comportar, tá? Com homens que não sabem se comportar. Então, esse dojo que eu fiquei muito tempo era um dojo altamente excludente e machista, porque ele não tinha uma liderança correta,
né? Uma liderança firme, é uma liderança extremamente machista e não é ética, tá? Eu posso falar isso, posso dar vários exemplos do que eu tô falando, tá? E então, para vocês verem, agora eu vou dar um exemplo oposto a isso, tá? O que é um comportamento correto, né? Num dojo, respeitoso com o outro, respeitar o outro, independente de ser homem ou mulher. No primeiro dojo que eu treinei, da Makoto, aconteceu uma coisa maluca, tá? Maluca, mas pra vocês verem como a minha postura é diferente de postura de homens que não sabem se comportar num dojo, como as que eu vi. Não sei, eles estavam fazendo randori, porque assim, na Makoto eles fazem randori. O randori é um correndo em cima do outro, tá? É diferente do de Wasa, tá? É uma bagunça, entendeu? O randori que eles fazem lá, né? E aí a gente fazia o seguinte, como tinha vidro na sala, né? Quando a pessoa ia fazer o randori, a gente ficava em volta dos vidros, né? Protegendo, para a pessoa não se jogar no vidro, tá? E aí eu me lembro que um colega meu, né? Ele estava fazendo randori. E eu vi que ele saiu, ele fez o randori e saiu. Eu vi que ele saiu se incomodando, ele estava muito incomodado, né? Eu não sei. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Ele falou assim, a minha calça rasgou, do gui dele, tinha rasgado. E eu não sei se a cueca dele estava aparecendo, eu não sei o que é, porque eu realmente não reparei, tá? Ele estava muito incomodado com isso. Agora, veja, eu sou uma mulher, né? Olha como é o oposto. Eu respeitei ele, né? Se eu visse cueca, se eu visse outra coisa, eu respeitaria ele, tá? Porque eu tô num dojo, para treinar arte marcial, tem que respeitar. Acontecem acidentes, né? Com as pessoas. Agora, isso não é motivo para você desrespeitar o outro. Você tem que respeitar o outro. Inclusive, eu falei para ele, olha, por mim, você fica tranquilo, porque eu tô treinando, eu não tô nem reparando. Aliás, eu nem tinha visto o que tinha acontecido com ele, né? E mesmo que visse, eu respeitaria, entende? Então, assim, esses são comportamentos que a gente tem que ter no dojo. O respeito com o outro, né? E isso tem que vir tanto dos alunos, dos senpais, quanto dos senseis, tá? Outro dia, que eu posto os meus vídeos, né, em grupos de Aikido, eu postei num grupo de Aikido grande, tá? E eu vi que um sensei escreveu para mim. Escreveu o seguinte... Era naquele vídeo que eu tô falando sobre qual é o seu sensei, tá? Que eu tô falando de escolher um sensei, qual é o sensei que combina mais com você e tal. Eu percebi a provocação dele, tá? Ele colocou assim, e você? Você é uma boa aluna? Colocando uma dúvida. Eu respondi para ele o seguinte, como é que é? Ah, eu sei, a pergunta que ele fez foi a seguinte, você se considera uma boa aluna? Perguntando. Eu respondi para ele o seguinte, eu não me considero, eu sou uma boa aluna, tá? Eu posso provar que eu sou uma boa aluna. Aí eu voltei a perguntar para ele, e você se considera um bom sensei? Né? Aí eu entrei, vi a foto dele, ele é novo, é um sensei novo. Então, eu falo para vocês, geralmente o sensei novo, ele é problemático, tá? É claro que tem exceções, eu conheço senseis novos, legais, tá? Mas são poucas. A maioria dos senseis novos que eu conheci são problemáticos. É desse tipo assim, entendeu? Agressivo, ele não sabe ouvir a opinião do outro, ele não sabe ver. Então, é um sensei que é complicado ter aluna no dojo dele, tá? Ele vai ser um sensei complicado, porque ele não sabe lidar, né, com a crítica, com a experiência do outro. Então, assim, eu tive experiências ruins com senseis de Aikido, não posso negar, tá? Eu sei que existem senseis bons, mas agora, inclusive, de ninjutsu. Eu tive experiências ruins com senseis de Aikido e de ninjutsu, né? Posso mentir, tá? Eu vi muito machismo, e o problema deles é machismo, é intolerância, é não respeitar o outro, é não se colocar no lugar do outro, tá? É falta de liderança, tá? E assim, quando o sensei ele é machista, ele realmente vai ter uma liderança machista, tá? Então, vai ser essas coisas que eu tô falando para vocês, que eu vi, que eu passei, né? Num dojo em que a liderança era machista. Todos os dojos em que eu estive, a liderança era machista, tá? Então, por isso que aconteciam essas coisas, né? Talvez, no futuro, eu espero encontrar um sensei que tenha uma liderança justa, né? Que seja justo, que não seja machista, que respeite o aluno, respeite a aluna, a história da aluna, né? Eu acho que é isso que a gente busca. Aikido é paz, é harmonia, é inclusão, não é exclusão. Então, assim, não é o que eu vejo na prática, né? Nos dojos de Aikido não foi o que eu vi,
tá? Eu sei que existe. Eu sei que existe, né? Eu sei que existe, mas eu não estive, né? Então, é isso, gente. Eu queria falar isso para vocês, que é o seguinte, as pessoas, olha, senpai, sensei, shihans, vocês estão sendo observados, tá? Vocês estão sendo observados, né? Então, procurem ser melhores, não fiquem perguntando ou escrevendo em blogs e sites que vocês querem mulheres, se vocês não têm um comportamento, né, que aceite, que respeite as mulheres, né? Então, vocês podem ver, inclusive, esse último dojo que eu fiquei muito tempo, ele não aceita as mulheres, né? Ele aceita um tipo de mulher, né? A mulher quieta, aquela que não fala nada, a submissa. Ele não aceita as mulheres, de fato. Ou você aceita as mulheres ou você não aceita. Se for para aceitar as mulheres, você tem que aceitar todas, né? Você não pode excluir, né? Então, é isso, gente. Hoje eu falei do senpai, falei um pouquinho da experiência não tão boa que eu tive com eles, né? Pelo menos nesse dojo que eu estive. E é isso, tá? Até a próxima.